Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Clara, eu sou professora de Filosofia Moderna da PUC-Rio. Eu estou muito feliz de ver tanta gente aqui hoje e mais feliz ainda de poder receber a professora Scarlett Martin para fechar mais um ano de ciclo de palestras do NUPE. Então, essa é a nossa última palestra do ano. E queria dar as boas-vindas a todos vocês e enormes boas-vindas à professora Scarlett Martin, também um enorme agradecimento por ela ter aceitado o nosso convite. Professora, é uma honra muito grande tê-la aqui conosco, e você pode ver que estamos, né, é uma honra também para outras pessoas poder vê-la aqui, porque estamos com a casa cheia, então, prazer enorme. E eu passo a palavra para o Jefferson, que vai fazer a sua apresentação. Então, mas obrigada a todo mundo que veio hoje e um agradecimento especial à professora Scarlett Martin. É, Boa tarde a todos, né? Uma alegria muito grande, como a Clara disse. A professora Scarlett foi extremamente generosa, né? É uma das, sem dúvida, uma das maiores pesquisadoras do nosso país. Então é uma grande satisfação nossa. Foi muito generosa, muito solícita e muita alegria para nós hoje. Eu vou fazer alguma apresentação da professora, que dispensa muitas apresentações, mas vamos lá, né? A professora Scarlett é professora titular de Filosofia Contemporânea da Universidade de São Paulo, publicou no Brasil 20 livros, na maioria sobre filosofia nietzschiana, entre eles Nietzsche e as Mulheres, em 2022, Nietzsche, o Bom Europeu, também em 2022, Nietzsche, a Arte de Decifrar Enigmas, em 2014, Nietzsche, das Forças Cósmicas aos Valores Humanos, 2010, A Irrecusável Busca de Sentido, Autobiografia Intelectual, de 2004, publicou na França a obra Les Ambivalences de Nietzsche, e na Argentina, Nietzsche, a Nova Concepção do Mundo. Publicou ainda ensaios em livros e revistas especializados no Brasil, na Alemanha, na Áustria, na Bélgica, na Espanha, na França, na Itália, em Portugal, nos Estados Unidos, na Colômbia, na Venezuela, na Bolívia, na Argentina e no Chile. Fundou o GEM, Grupos de Estudos Nietzsche, criou os cadernos Nietzsche e a coleção de livros Sendas e Veredas, implementou o GT Nietzsche junto à ANPOF, é membro de diversas associações científicas, integra o Comitê Científico de Hypernietzsche, faz parte do conselho editorial de revistas e coleções de livros nacionais e estrangeiras, entre elas Nietzsche Studien e Monographien und Test zur Nietzsche-Forschung. Então, esse é um resumo, né, da carreira da professora, e agora, é, sem mais delongas, né, ficamos aí com as palavras da professora. Obrigado, professor Scarpa. Boa tarde, para mim também é uma enorme alegria estar com vocês, meus amigos da PUC, meus colegas da PUC. Agradeço a Clara, agradeço também ao Jefferson pelo convite, foi Jefferson que me convidou mais diretamente, e pelas suas palavras de apresentação. O que eu pretendo submeter à apreciação de vocês hoje é um texto que teria por título, ou que tem por título, Contra Modernos e Pós-Modernos, Nietzsche e as Filosofias de Fachada. E eu persigo aqui dois objetivos. Primeiro, tendo em vista suas diferentes concepções de modernidade, pretendo, num primeiro momento, examinar as leituras que Heidegger, Habermas e Foucault fazem da filosofia nietzschiana, com o intuito de avaliar seus acertos e desacertos. E segundo, a partir do exame atento das linhas mestras do pensamento de Nietzsche, conto em seguida defender a tese de que ele não se enquadra nos parâmetros da filosofia moderna, nem nos parâmetros do que mais recentemente veio a se chamar de pensamento pós-moderno. Que a modernidade se abre com o advento da subjetividade é ponto incontestável. Muitos são os que se empenham em mostrar de que modo a filosofia moderna se institui ao eleger a subjetividade como princípio. Divergem apenas quanto ao seu momento inaugural. Heidegger, por exemplo, acredita que a compreensão moderna do mundo surge com Descartes.
mas julga superficial ver a essência dos tempos modernos no fato de que o homem se libertaria dos vínculos da Idade Média para encontrar a própria liberdade. No seu entender, Heidegger, o ponto decisivo para caracterizar os tempos modernos é o fato de que a própria essência do homem, do ser humano, se transforma. Ele se torna sujeito. E dizer que na modernidade o homem se converte em sujeito, se converte no primeiro e único verdadeiro subjectum, equivale a dizer que ele será, doravante, o centro de referência do ente enquanto tal. A partir de agora, toma-se o ente, em sua totalidade, de tal modo que ele só é verdadeiramente ente na medida em que o homem vem fixá-lo na representação. E representar significa: o homem coloca diante de si próprio o próprio ente e o relaciona com si mesmo, de sorte que, ao colocar-se dessa maneira em relação ao ente, o homem põe-se em cena. Mais ainda, ele se põe como a cena em que o ente deve apresentar-se. Com isso, a teoria do mundo transforma-se numa teoria do homem, converte-se numa antropologia. E então começa o reino do humanismo. Foucault, por sua vez, entende que antes do final do século XVIII, o homem não existia. Na episteme clássica, a natureza e a natureza humana tinham funções opostas, mas complementares, de sorte que, nesse contexto, o homem, enquanto realidade primeira, enquanto objeto difícil de ser apreendido e sujeito soberano de todo o conhecimento possível, não tinha lugar. É somente quando a história natural se torna biologia, a análise da linguagem se transforma em filologia, a análise das riquezas se converte em economia, que o homem surge com essa posição ambígua de sujeito que conhece e objeto de um saber que se constitui as ciências humanas. Com a analítica da finitude, ou seja, com a filosofia kantiana, o fim da metafísica é apenas a face negativa desse acontecimento muito mais complexo produzido pelo pensamento ocidental, ou seja, o aparecimento do homem. É somente enquanto figura da finitude que se faz possível o homem moderno, esse ser que leva a conhecer o que torna possível todo conhecimento. Habermas, por fim, entende que o problema da modernidade consiste em fundar-se por seus próprios meios. Tendo em vista sua busca de autonomia, a modernidade não quer tomar de outras épocas os critérios que possam orientá-la e, por isso, se vê obrigada a extrair de si mesma a sua normatividade. Hegel teria sido o primeiro, no entender de Habermas, a erigir em problema filosófico a ruptura da modernidade com relação às sugestões normativas do passado que lhe são estranhas, sendo levado a descobrir, Hegel sendo levado a descobrir, na subjetividade, o princípio dos tempos modernos. Mas é fato que, desde a escolástica tardia, a filosofia já exprime a ideia da modernidade, uma vez que se inscreve no quadro de uma crítica da tradição que integra as experiências da Reforma e do Renascimento. E será apenas com Kant, no final do século XVIII, que a modernidade se colocará o problema de encontrar as suas próprias garantias. Leitores de Nietzsche, Habermas, Foucault e Heidegger compreenderão de diferentes maneiras a relação de Nietzsche com a modernidade. De acordo com Heidegger,
é no interior da interpretação doente e da verdade, iniciada com Descartes, que Nietzsche se mantém. Pensando a metafísica até as suas últimas consequências, Nietzsche elegeria como centro de preocupações temas já tratados por outros pensadores, recorreria a conceitos já consagrados pela tradição, retomaria questões há muito presentes na investigação filosófica. Segundo Foucault, anunciando que em breve o homem teria de ceder lugar ao além do homem, Nietzsche denuncia o fato de que o pensamento moderno repousa sobre algo que está prestes a desaparecer. Assim, Nietzsche escaparia do discurso ocidental, operando com outras categorias, procederia a uma descentralização, opondo-se à filosofia da representação e, atacando os fundamentos da metafísica, instauraria um ponto de ruptura em relação a toda a história da filosofia. Na ótica de Habermas, por fim, partindo da ideia da deformação historicista da consciência moderna, iniciada com Hegel e levada adiante pelos velhos e jovens hegelianos, Nietzsche renuncia a uma crítica imanente da razão e abraça o projeto de uma nova mitologia. Diante da alternativa que se coloca entre submeter, ainda uma vez, a razão, centrada no sujeito, a uma crítica imanente, como fizera Kant, ou abandonar em seu conjunto o programa do movimento das luzes, que exigiria um conceito de razão talhado à sua medida, Nietzsche escolheria a segunda opção. Servindo-se da escala da razão histórica para rejeitá-la, ele tomaria pé no mito, o outro da razão. Em suma, Heidegger procura apresentar o pensamento nietzschiano como herdeiro direto de Descartes. Habermas pretende mostrar os limites da crítica nietzschiana à filosofia moderna. Foucault quer fazer ver que Nietzsche é aquele que vem romper com a modernidade. Que se dê, então, a palavra ao filósofo, que se dê, então, a palavra a Nietzsche, e que se tome, por exemplo, o parágrafo 16 de Para Além de Bem e Mal. Depois de criticar as ideias de certeza imediata, conhecimento absoluto e coisa em si, e denunciar nelas uma contradictio in adjecto, alertando para a sedução da linguagem, Nietzsche faz ver o que esconde o cogito cartesiano e o que por trás dele se esconde. E, para tanto, recorre à segunda regra do método preconizado por Descartes. Segunda regra essa, que determina, cito Descartes, dividir cada uma das dificuldades que eu examinasse em tantas parcelas quantas possíveis e quantas necessárias fossem para melhor resolvê-las. Aplicando ao cogito o preceito da análise, a segunda regra do método cartesiano, Nietzsche leva o cogito às últimas consequências. Com isso, acaba por voltar o método cartesiano contra o seu próprio autor, contra o próprio Descartes. Assim, Nietzsche argumenta, cito, o filósofo, subentende-se Descartes, o filósofo tem de dizer a si mesmo, se eu decomponho o processo que está expresso na proposição eu penso, obtenho uma série de afirmações temerárias, cuja fundamentação é difícil, talvez impossível. Por exemplo, que sou eu quem pensa, que em geral tem de haver algo que pensa, que pensar é uma atividade e efeito por parte de uma essência que é pensada como causa, que há um eu, e, enfim, que já está estabelecido firmemente o que se deve designar como pensar, que eu sei o que é pensar. Fim da citação. Citei aqui o parágrafo 16, de Para Além de Bem e Mal.
Então, longe de ser uma certeza imediata, no entender de Nietzsche, o cogito cartesiano implica múltiplas mediações. Múltiplas mediações que, no fim das contas, não passam de prejuízos, convicções, crenças. Para denunciar os artigos de fé implícitos no cogito, Nietzsche introduz perguntas que Descartes teria negligenciado, levanta questões que ele teria desprezado. Cito Nietzsche. Em lugar daquela certeza imediata em que, no caso dado, o povo pode acreditar, o filósofo, subentende-se aqui Descartes, o filósofo recebe nas mãos uma série de questões da metafísica, bem propriamente questões de consciência do intelecto, que são: de onde tiro o conceito de pensar? Por que acredito em causa e efeito? O que me dá o direito de falar de um eu e até mesmo de um eu como causa, e afinal ainda de um eu como causa de pensamentos? Fim da citação. Ora, no entender de Nietzsche, Descartes manifesta a sua estupidez. Estupidez no sentido nietzschiano de falta de esprit. De sua estupidez, de sua falta de esprit, sobretudo ao aceitar de forma impensada o mais óbvio. E por fazê-lo com frequência, acaba por fazer desta aceitação uma atitude e convertê-la logo em convicção. Assim, a convicção nada mais é do que o ímpeto de consolidar uma perspectiva que se fortalece ainda mais ao fundar-se num juízo moral. Então, exercendo ação paralisante, a convicção constrange seu portador a desistir da busca, abandonar a pesquisa. Mas Nietzsche não pretende fazer ruir o edifício cartesiano, dinamitando sua pedra fundamental, o cogito. Não é do seu feitio. Empenhar-se na dissolução crítica de perspectivas que se consolidaram e deixaram de ser questionadas, este é o seu propósito. Observando o particular e o específico, Nietzsche desmonta opiniões e comportamentos gerais, perscrutando a singularidade das estimativas de valor, das avaliações, destrói toda e qualquer convicção. Ao pôr em prática a psicologia do desmascaramento, Nietzsche parte desta regra básica expressa numa anotação póstuma. Cito: uma coisa que convence, nem por isso é verdadeira. Ela é meramente convincente. Observação para asno. Fim da citação. Enfim, e daí o humor nietzschiano de sempre. Por isso mesmo, Nietzsche não hesita em estabelecer um diálogo com Descartes. Embora não dê nome aos interlocutores, nesse parágrafo 16 de Para Além de Bem e Mal, os interlocutores se tornam evidentes, claros e distintos. Cito: quem, fazendo apelo a uma espécie de intuição do conhecimento, se aventura a responder prontamente a essas perguntas metafísicas, aquelas lá citadas, não é? Se aventura a responder prontamente a essas perguntas metafísicas, como aquele que diz eu penso e sei que pelo menos isso é verdadeiro, efetivo, certo? Subentende-se Descartes. Esse encontrará hoje em um filósofo, o próprio Nietzsche, um sorriso e 2 pontos de interrogação. Prezado Senhor, dar-lhe-á talvez a entender o filósofo, subentende-se Nietzsche. É inverossímil que o senhor não esteja em erro, mas também porque sempre é verdade. Fim da citação. Da perspectiva nietzschiana, os filósofos, em geral, não hesitam em preferir o verdadeiro ao falso. Por isso concebem a verdade como excludente. Mas a verdade, antes de mais nada, há um valor. E, enquanto tal, remete, pois, a uma avaliação que também tem de ser avaliada. Pressupor que verdade tem mais valor do que aparência revelaria um preconceito moral,
um preconceito similar àquele que leva a conferir ao homem bom valor superior ao do ruim. Não seria Descartes um dos defensores mais ferrenhos desse preconceito moral? Afinal, cito agora Descartes, diz ele, havendo apenas uma verdade em cada coisa, todo aquele que a encontrar sabe a seu respeito tanto quanto se pode saber. Fim da citação. Do discurso do método. Entre a certeza e a ignorância, no entender de Descartes, não existiria nenhum grau intermediário. Na ótica nietzschiana, porém, a verdade não exclui necessariamente o erro. Afinal, Nietzsche afirma, a crença fundamental dos metafísicos é a crença na antinomia dos valores. E dirigindo-se particularmente a Descartes, Nietzsche complementa, nem sequer aos mais cautelosos dentre eles, dentre os metafísicos, ocorreu duvidar, já aqui no limiar, onde, no entanto, era mais necessário, mesmo quando se juramentaram de omnibus dubitandum. Enfim, Descartes aqui com a dúvida universal. A crítica a Descartes, portanto, que continua acreditando, no entender de Nietzsche, nesta crença na antinomia dos valores. Portanto, se há verdade, não pode haver erro. Se há saber, conhecimento, não pode haver ignorância. Ora, aos que buscam atingir a verdade a qualquer preço, empenhados em dissipar todas as perspectivas consolidadas, colocam-se, por isso mesmo, a serviço de uma convicção. Por ela subjugados, põem fim à própria investigação. Restringem-se, em sua obra, a interpretar e fundamentar os limites que se impuseram. E se Nietzsche declara, e ele declara, cito, é preciso saber duvidar melhor que Descartes, não é tanto porque a primeira verdade, na ordem das razões, o cogito, seja desprovida de sentido, mas porque a busca da verdade, ela mesma, é completamente desprovida de razão. Contudo, para Descartes, a vocação do filósofo consiste justamente em procurar atingir a sabedoria. E por sabedoria, define ele no prefácio à edição francesa dos princípios da filosofia, eu cito, por sabedoria compreende-se não apenas a prudência nos negócios, mas um perfeito conhecimento de todas as coisas que o homem pode saber, tanto para a conduta de sua vida, quanto para a conservação de sua saúde e a invenção de todas as artes. Fim da citação. A sabedoria consiste, pois, no conjunto das ciências e de suas aplicações práticas. Para tanto, é preciso, nas palavras de Descartes, ao escrever à princesa Elizabeth, que o entendimento conheça tudo o que é bem e que a vontade esteja sempre disposta a seguir. Mas, como o espírito de alguns é mais bem dotado que o de outros, o que faz com que o homem seja perfeitamente sábio não é o conhecer, mas a vontade de conhecer. Cada um poderia ser perfeitamente sábio segundo a sua natureza, uma vez que a sabedoria é perfeita na medida em que haja, nas palavras de Descartes, uma firme resolução de fazer todo o bem que se souber e de não omitir nada para conhecer o que se ignora. A esta concepção de sabedoria, bien raisonnée, sem dúvida, Nietzsche vem contrapor-se. Para Nietzsche, não se trata de construir o edifício das ciências para então dedicar-se às questões relativas à conduta humana. Afinal, dirá Nietzsche, as intenções morais ou imorais de toda a filosofia
constituíram sempre o germe a partir do qual cresceu a planta inteira. Ou seja, na base da filosofia, nós já encontramos as questões, as intenções morais. E tampouco se trata, no entender de Nietzsche, de buscar instituir amateses universales, de acalentar a ideia de saber universal, de empenhar-se em fundar um sistema. No fim das contas, dirá Nietzsche, a filosofia dos dogmáticos foi, temos esperança, apenas uma promessa através dos milênios. É também enquanto sistema, assim como Descartes, é também enquanto sistema que Kant concebe a filosofia. Antes de empenhar-se na elaboração da doutrina, ele se dedica à empresa crítica, discernindo os diferentes modos do saber, distinguindo as diversas faculdades e delimitando seus respectivos campos de aplicação. Cumpridas as exigências assim impostas, Kant pode então entregar-se à construção de sua filosofia, de seu sistema. Por um sistema, define ele, e eu cito a Crítica da Razão Pura, por um sistema compreendo a unidade dos conhecimentos múltiplos sob uma ideia. Esta última é o conceito racional da forma de um todo, na medida em que tanto a extensão do múltiplo quanto as posições que as partes ocupam umas em relação às outras são determinadas a priori por tal conceito. E mais adiante, Kant sustenta: a filosofia é, pois, o sistema de todo o conhecimento filosófico. É necessário tomá-la objetivamente, caso se compreenda por filosofia o arquétipo para se julgar todas as tentativas de filosofar. Que Kant ambicione fundar um sistema filosófico e entenda que a filosofia deve necessariamente erigir-se enquanto sistema são pontos inquestionáveis. Mas a essa concepção de filosofia defendida por Kant, Nietzsche também virá contrapor-se. Para Nietzsche, não se trata de promover a unidade de conhecimentos múltiplos. Afinal, se perseguir uma ideia é abandonar várias outras pelo caminho, então por que não perseguir uma mesma ideia partindo de diferentes perspectivas? Tampouco se trata de conceber a filosofia como o sistema de todo o conhecimento filosófico. No fim das contas, os filósofos do futuro, nas palavras de Nietzsche, têm o fardo e o dever das 100 tentativas e tentações da vida. Eles devem, antes de mais nada, ser experimentadores. Nossos novos filósofos, escreve Nietzsche, e cito, ainda assim dirão: os críticos são instrumentos dos filósofos, e enquanto instrumentos, estão longe de serem eles mesmos filósofos. Até o grande chinês de Königsberg, era a forma pela qual Nietzsche se referia a Kant, o chinês de Königsberg, depois nós podemos conversar por que essa expressão, mas, enfim, me encaminhando aqui para o final da citação, de Para Além do Bem e Mal, até o grande chinês de Königsberg foi apenas um grande crítico. À parte a opinião que Nietzsche externa nesse texto a respeito de Kant, é possível que Kant concordasse com Nietzsche quanto ao mais. Tanto é que concebeu a empresa crítica como propedêutica à elaboração da própria filosofia. No prefácio à primeira edição da Crítica da Razão Pura, Kant começa afirmando que a razão humana possui esse destino singular de colocar-se questões que não poderia recusar nem responder. Toda a metafísica até então teria fracassado por não enfrentar a dificuldade fundamental que reside no fato de existirem questões inevitáveis, mas insolúveis
no plano teórico. E, precisamente por isso, ela precisaria, a metafísica, precisaria ser submetida à crítica. Kant se propõe, pois, fazer o balanço do espólio da velha metafísica a fim de empreender sua restauração a partir de bases inteiramente novas. E no prefácio à segunda edição da Crítica da Razão Pura, Kant observa, eu cito, o objetivo desta crítica da razão pura especulativa consiste naquela tentativa de transformar o procedimento tradicional da metafísica e promover, através disso, uma completa revolução na metafísica, segundo o exemplo dos geômetras e investigadores da natureza. Kant deixa claro, assim, que a crítica... Perdão. Kant deixa claro, assim, que a crítica não tem a função de substituir a metafísica por uma teoria do conhecimento da ciência positiva, e sim a intenção de fundar a metafísica a partir da profunda dificuldade que lhe é inerente. A metafísica deve ser considerada uma disciplina filosófica, não no sentido do domínio do saber, mas no sentido de educação, palavra do próprio Kant, educação da razão humana, uma vez que esta tem de reconhecer os seus limites para bem operar nos seus diferentes usos. Assim, a crítica tem uma utilidade negativa, porque impede a razão de ultrapassar os limites da experiência no domínio do conhecimento. Mas a crítica também, nas palavras de Kant, possui uma utilidade positiva muito importante. Tão logo se esteja convencido de que existe um uso prático absolutamente necessário da razão pura, o uso moral, no qual a razão pura, se estende inevitavelmente acima dos limites da sensibilidade. Quanto à ideia kantiana, quanto a esta ideia de constituir a crítica apenas um meio para a realização da tarefa filosófica, Nietzsche e Kant talvez se pusessem de acordo. Mas o fato de suas concepções de filosofia serem inteiramente diversas faz as divergências inevitavelmente ressurgirem. No terceiro parágrafo do prefácio à Aurora, sustentando a ideia de que a moral sempre se põe fora do alcance de todo questionamento, Nietzsche, no correr de sua argumentação, pergunta pelas razões que levaram, desde Platão, todos os arquitetos filosóficos na Europa a edificarem em vão. Monta, assim, a cena para tomar por alvo as posições defendidas por Kant. Tanto é que declara, e cito, como é falsa a resposta que ainda agora se tem pronta para essa pergunta, porque todos eles descuidaram da pressuposição do exame do fundamento de uma crítica da razão em seu conjunto, aquela fatal resposta de Kant. Para Nietzsche, a crítica empreendida por Kant não tem legitimidade. Não tem legitimidade porque ela opera de modo a atribuir à razão o duplo papel de réu e juiz. É por isso que, imediatamente a seguir, neste terceiro parágrafo do prefácio à Aurora, Nietzsche pergunta: não é curioso exigir que um instrumento critique seu próprio acerto e competência? Que o intelecto conheça, que o intelecto mesmo conheça seu valor, sua força, seus limites? Isso não foi até mesmo um certo contrassenso? Assim procedendo, no entender de Nietzsche, Kant teria acarretado nefastas consequências para a teoria do conhecimento, mas, sobretudo, revelado, no que diz respeito à doutrina moral, uma intenção. Com a crítica, Kant teria o propósito de impor limites à razão para melhor instituir a moralidade num mundo transcendente.
E quanto a este ponto, Nietzsche talvez não esteja tão longe de compreender o projeto kantiano. Na dialética transcendental da primeira crítica, da crítica da razão pura, ao mesmo tempo em que denuncia a impossibilidade de um conhecimento teórico do mundo suprassensível, Kant deixa subsistir a legitimidade da busca metafísica, mesmo porque, enquanto disposição natural do homem, ela lhe é inalienável. Se Kant descarta, no domínio teórico, o eu como substância em si, o mundo como síntese completa dos acontecimentos e Deus como condição de todos os objetos em geral, ele exige, no domínio prático, a crença racional na imortalidade da alma, numa causalidade livre e na existência de um ser superior. Não há motivo para dúvidas quando afirma que, por uma espécie de harmonia providencial ao suprimir a metafísica dogmática, atribuindo ao mundo dos fenômenos a lei do encadeamento necessário das causas e efeitos, ele abriu espaço num outro mundo para a liberdade e a verdadeira moralidade. É precisamente a dialética transcendental que permitirá a Kant operar a transição do mundo dos fenômenos para o mundo das coisas em si, proceder à passagem da teoria do conhecimento para a doutrina moral. Ora, no terceiro parágrafo do prefácio à Aurora, depois de declarar que todos os filósofos edificaram sob a sedução da moral, e Kant também, Nietzsche afirma, cito, para abrir espaço para seu reino moral, Kant se viu obrigado a anexar um mundo indemonstrável, um além lógico. Era justamente para isso que ele necessitava de sua crítica da razão pura. Para exprimi-lo de outro modo, Kant não teria necessitado da sua crítica da razão pura se para ele isto não tivesse sido mais importante do que tudo, tornar o reino moral invulnerável, de preferência ainda, invulnerável à razão. Assim, estabelecidas as condições e estabelecidos os limites do conhecimento humano, a moralidade teria sido excluída desse domínio, tornando-se, então, objeto de crença. A crítica kantiana paralisaria a reflexão, entorpeceria o exame dos valores morais, resultaria na esclerose das investigações éticas. Paralisia, entorpecimento, esclerose, não é precisamente desse modo que se caracteriza o procedimento dos que se deixam levar pelos próprios preconceitos? Compartimentação em faculdades, distinção entre teoria e prática, separação de conhecimento e fé racional. Teria Kant, ao montar a sua estratégia, adotado a sentença dividir para reinar? Ou teria tomado, talvez como divisa, dividir para melhor instituir o reino moral? O alvo privilegiado do ataque que Nietzsche dirige à filosofia crítica, à filosofia kantiana, é a célebre frase de Kant: tive de suprimir o saber para obter lugar para a fé. Denunciando a separação estabelecida por Kant entre conhecimento e fé racional, com vistas a instituir a moralidade, Nietzsche acusará Kant de fanatismo moral. No seu entender, Kant não hesitou em delimitar o campo de atuação da razão, excluindo de seu alcance o domínio moral para torná-lo irrefutável, porque incompreensível. Tomados por momentos inaugurais da própria modernidade, Descartes e Kant não passam aos olhos de Nietzsche de dignos representantes da filosofia dogmática. Lembrando aqui mais uma vez que, no entender de Nietzsche, dogmáticos são os filósofos
que colocam a busca da verdade, que entendem que a busca da verdade é a única forma válida e possível de se conhecer. No entender de Nietzsche, deixando-se levar pela sedução da linguagem, Descartes pressupõe a existência de um sujeito por detrás da ação. Nem sujeito psicológico, nem sujeito epistemológico, como querem comentadores da filosofia cartesiana, e aqui eu penso em Guerrero e Goldschmidt. No entender de Nietzsche, o eu do cogito é, antes de mais nada, não é um sujeito psicológico, um sujeito epistemológico. O eu do cogito é, antes de mais nada, um hábito gramatical. Nietzsche afirma: pensa-se, por conseguinte, existe pensante. A isso tende a argumentação de Descartes. Mas isso equivale a colocar nossa crença no conceito de substância como verdade a priori, que quando se pensa deve existir algo que pensa, é apenas uma formulação do nosso hábito gramatical, que põe um autor para um fazer. Em resumo, aqui, um postulado lógico-metafísico é criado e não somente constatado. Pela via de Descartes, não se chega a algo absolutamente certo, mas apenas ao fato de uma crença muito forte. Sucumbindo à sedução da moral, bem, essa é a posição, se essa é a posição de Nietzsche em relação a Descartes, vejamos agora a sua posição em relação a Kant. Sucumbindo à sedução da moral, Kant teria tornado invulnerável a moralidade e restaurado, graças a ela, o mundo suprassensível. Daí o seu sistema caracterizar-se, nas palavras de Nietzsche, como uma filosofia de portas dos fundos. Por elas entrariam a moral e a metafísica que a crítica havia escorraçado do domínio do conhecimento. Contra esse sistema pesaria ainda a agravante de procurar legitimar a crença em Deus, na alma, na liberdade, na imortalidade, permitindo com isso que por trás da metafísica ainda se escondesse a teologia. Mas para Nietzsche, mais grave ainda teria sido o fato de Kant estabelecer a separação entre conhecimento e fé racional, ponto de apoio para outras distinções. Ao delimitar o campo de atuação da razão, Kant teria feito dela um instrumento desprovido de poder eficiente. Não se trata, pois, de filiar-se à filosofia cartesiana, como quer Heidegger, nem de levar adiante a crítica kantiana da razão, como pretende Habermas. Tanto Descartes quanto Kant não passariam, no entender de Nietzsche e nas palavras de Nietzsche, de advogados que não querem ser assim chamados e, na maioria, defensores manhosos de seus preconceitos que batizam de verdades. Talvez seja Foucault quem mais se aproximou de uma leitura que faça jus à filosofia de Nietzsche. Embora Foucault veja Nietzsche menos como um objeto de análise do que como uma caixa de ferramentas, do que como um instrumento, e embora se relacione com ele menos como comentador, com o seu interpretandum, do que como pensador, com a sua caixa de ferramentas, talvez seja Foucault quem melhor intuiu o sentido e o alcance do pensamento nietzschiano. É certo que a leitura dos textos de Nietzsche deixou marcas perceptíveis no pensamento de Foucault. Desinteresse por uma obra sistemática, importância dos procedimentos estratégicos, absorção da noção de genealogia, primado da relação sobre o objeto, papel relevante da interpretação.
Na comunicação de 1964, apresentada no colóquio de Royaumont, Foucault aproxima Marx, Nietzsche e Freud, fazendo ver que no século XIX eles teriam inaugurado uma nova hermenêutica. Em vez de multiplicarem os signos, modificaram a natureza dos signos e criaram outra possibilidade de interpretá-los. Se na hermenêutica do século XVI o que dava lugar à interpretação era a semelhança, que enquanto tal só podia ser limitada, agora, no século XIX, a interpretação torna-se tarefa infinita. Nessa medida, a filosofia de Nietzsche, nas palavras de Foucault, seria uma espécie de filologia sempre em suspenso, uma filologia sem termo, que se desenrolaria sempre mais, uma filologia que nunca estaria fixada de forma absoluta. No entender de Foucault, Nietzsche não se empenharia em tratar dos significados, nem se preocuparia em falar do mundo, mas se dedicaria a interpretar interpretações. E, ao fazê-lo, partiria sempre da pergunta por quem interpretou. Nessa medida, sua filosofia seria, antes de mais nada, filologia sem ponto de chegada. Abrindo o espaço filológico-filosófico com a questão quem fala, Nietzsche ligaria a possibilidade e necessidade de uma crítica com a reflexão radical sobre a linguagem. Ora, a filosofia de Nietzsche é, por certo, filologia, como quer Foucault, na medida em que, em vez de revelar um significado originário, escondido nas palavras, conceitos e valores, ela os encara como interpretações ou avaliações. Mas dispõe também de um critério para interpretar e avaliar essas interpretações ou avaliações. Sem atentar para esse ponto, que, a meu ver, é central no pensamento nietzschiano, Foucault acaba por permitir que, insidiosa e subrepticiamente, um certo relativismo se infiltre no pensamento de Nietzsche. Assim, contribui, em certa medida, malgré lui, apesar dele mesmo, sei que fosse essa a sua intenção, contribui, em alguma medida, para esvaziar a filosofia de Nietzsche e concorre ainda para que dele se faça um pensador pós-moderno. Ao privilegiar, vamos examinar esse último ponto, ao privilegiar a intertextualidade às expensas das narrativas, a noção de construto às custas dos conceitos, a ideia de interpretação em detrimento dos significados, o pensamento pós-moderno leva a crer que tudo se equivale. Suprimindo os referentes, ele institui a máxima de que tudo é relativo. Por outro lado, a filosofia moderna, dignamente representada por Descartes e Kant, teria perseguido, no entender de Nietzsche, o objetivo de enclausurar o pensamento, encerrá-lo numa totalidade coesa, mas fechada. Teria se imposto o propósito de colocar a investigação a serviço da verdade, asfixiá-la sob o peso do incontestável. Contra os modernos, Nietzsche se põe a questionar a vontade de verdade que julga dominar a filosofia na modernidade. Da sua ótica, é a recusa do perspectivismo que a ela confere caráter dogmático. Negando a perspectiva, a condição básica de toda a vida, os dogmáticos não toleram que lhes seja vedado transcender a própria condição. Não aceitam estar limitados a certo ponto de vista, não admitem serem condenados a determinado ângulo de visão. Contra os pós-modernos, por sua vez, Nietzsche poderia muito bem se pôr a questionar
a ausência de critérios que impregna o pensamento na pós-modernidade. Da sua ótica, seria tal ausência de critérios que viria conferir caráter relativista ao pensamento pós-moderno. Enquanto a filosofia moderna se deixa levar pelo dogmatismo, o pensamento pós-moderno traz a marca do relativismo. Desse ponto de vista, um seria apenas o reverso do outro. Como duas faces da mesma moeda, estariam presos à mesma armadilha. Em suma, filosofias ou modos de pensar de fachada. Mas como livrar-se da metafísica sem cair no relativismo? Essa é a questão que se coloca hoje para nós, para a nossa reflexão. Se os princípios transcendentes perderam o seu poder eficiente, nem por isso se tornaram inócuos quadros referenciais que nos permitem pensar a nossa própria condição. Se a ideia de interpretação permite contestar o dogmatismo, nem por isso deixa de ser necessário um critério que nos permita distinguir entre as muitas interpretações. No limiar entre a modernidade e a pós-modernidade, Nietzsche, esse pensador da segunda metade do século XIX, fala a partir de um não-lugar. Ao mesmo tempo em que combate os princípios últimos e definitivos da filosofia moderna, não se presta ao relativismo que marca o pensamento pós-moderno. Ainda hoje extemporâneo, a atualidade de Nietzsche residiria precisamente em apontar a necessidade de um critério para avaliar diferentes interpretações, diferentes perspectivas avaliadoras e, por que não, hierarquizá-las. Pela atenção de todas as pessoas que estão conosco neste momento, muitíssimo obrigada pela perseverança e pela persistência igualmente. Nós que agradecemos, professora. Então, estamos muito felizes com essa última palestra extremamente interessante, que está encerrando o ciclo de 2023 da professora Scarlett Marton. E agora eu gostaria de abrir para questões. Vocês podem levantar a mão, pode ser levantar aqui no vídeo, para quem tiver com vídeo, ou levantar a mãozinha do Zoom. Também, se vocês quiserem fazer questões aqui no chat, fiquem à vontade. A gente já tem aqui uma mãozinha. Perdão, professora, a senhora gostaria de falar alguma coisa? Sim, a minha mãozinha levantada aqui para dizer o seguinte: eu tenho consciência de que esse é um texto muito denso. Na verdade, ele foi escolhido pelos organizadores deste evento, do NUPEM, mas é possível que nós tenhamos um público mais amplo, e por isso mesmo eu estou inteiramente à disposição para quaisquer que forem as questões relativas à filosofia nietzschiana. Desde já, muito obrigada. Nós que agradecemos, professora. Antônio, já que você já deixou sua mão levantada, você poderia começar, por favor? Eu fiquei um pouco... Acho interessante essa crítica que ele faz, a crítica da razão pura, né? De que o em si está relacionado ao campo da crença. Aí eu fiquei pensando assim, para ele, então, o em si não existe ou ele é irrelevante? Ele diz que ele diz que nós somos capazes de conhecer tudo ou a aparência é tudo que nós podemos conhecer? Qual que com essa questão? Posso passar diretamente para a resposta, Clara? Ok, muito obrigada pela sua pergunta, Antônio. Sim, é muito relevante essa questão, porque, na verdade, nós sabemos, né, com Kant nós temos lá o pensar e o conhecer, e essa distinção que vai permitir precisamente que, sem conhecer, possamos pensar o em si. Enfim, o nosso conhecimento é apenas fenomênico, no caso kantiano, mas nós podemos pensar o em si
enfim, e assim, no entender de Nietzsche, a ideia de alma, a imortalidade da alma, a existência de Deus, etc., um mundo suprassensível, entram na filosofia kantiana pela porta dos fundos. Eles foram escorraçados da teoria do conhecimento pela crítica, pelo empreendimento crítico, mas eles voltam. E mais ainda, no entender de Nietzsche, retomando assim muito rapidamente, para ir depois a Nietzsche, retomando rapidamente, no entender de Nietzsche, a crítica tem uma função, a função da crítica é justamente colocar a moralidade fora do domínio da teoria do conhecimento e colocar a metafísica também, fazer a crítica da metafísica dogmática, fora da teoria do conhecimento, para torná-las inquestionáveis e, portanto, invulneráveis. Foi toda uma intenção moral que governou a filosofia kantiana, o pensamento kantiano. Bem, para Nietzsche, sem dúvida, não vai haver essa distinção entre pensar e conhecer, e não vai haver tampouco a distinção entre fenômeno e coisa em si. É uma distinção que não se aplica, que não ocorre, não existe, não se aplica ao modo de pensar nietzschiano. Porque se eu disser a você que o conhecimento ele se restringe à aparência, eu estou admitindo essa oposição entre o fenômeno e o em si. Porque eu preservo um dos polos desta oposição. O procedimento nietzschiano, que é um procedimento recorrente, é sempre esse. Eu não posso manter um polo da oposição sem suprimir o outro. Eu sou obrigada a suprimir a oposição. Então, por essa razão, não é possível falar em si e fenômeno. Assim como nós não podemos falar em verdade e aparência. Mundo verdadeiro e mundo aparente. Não há essa distinção. O que nós temos é o aqui e agora, e é isto o que nós conhecemos através dos nossos órgãos do sentido, e a partir daí a verdade vai ser pensada segundo diferentes acepções. Nós temos a verdade no sentido moderno, não é? Como adequação, ideia e ideado. Esta concepção de verdade não vai ter grande validade para Nietzsche. Nós temos uma outra concepção de verdade que aparece já num dos primeiros textos de Nietzsche, que é sobre verdade e mentira no sentido extramoral, que é um texto inédito, enfim, inacabado, de 1873, em que a verdade é um valor. Para se viver em coletividade é mais importante dizer a verdade. E o que é a verdade? A verdade são designações das coisas que foram consideradas habituais, então é preciso continuar a utilizá-las. E com isso se mantém a vida em coletividade, então é um valor. E nós temos também uma concepção de verdade, isso é muito interessante, uma concepção de verdade que é uma sorte de pragmatismo avant la lettre, um pragmatismo antes do aparecimento do pragmatismo, né? Que é a ideia de que a verdade tem uma utilidade biológica. Então, eu considero verdadeiro aquilo que permite a conservação da espécie. Era o que eu teria a dizer. Claro, nós poderíamos continuar a nossa conversa, Antônio, mas eu acho que eu já me estendi muito aqui. Eu achei que fechou com... Gostei do fim. Obrigado. Professora, tem algumas reações aqui no chat, também uma questão que eu acho que apareceram antes da Carlota levantar a mão. Então, Carlota, se você não se importar, eu só queria falar aqui algumas das reações, né? A Maria Suiane Ripardo Pereira, brilhante, professora, obrigada. Rosemary, aplausos. Antônio, obrigada. Tiago, aplausos. Klaus, bravo, que aula, inspirador. Matheus, excepcional. E agora uma questão do Ronaldo. Professora, vou deixar uma questão aqui que, na verdade, a senhora mesma mencionou durante a sua fala. A senhora teria alguma sugestão de como poderíamos sair da fixidez de uma metafísica que produziria verdades sólidas sem cair num relativismo em que não há, digamos, uma certa topografia de valores em que tudo se equivale?
Muito obrigada, Ronaldo. De fato, essa é a questão que a gente precisaria se colocar neste momento, no meu entender, né? Enfim, eu quero trazer aqui para, de uma certa maneira, sublinhar a relevância dessa questão. Eu queria trazer um exemplo. Nós estamos vivendo um momento em que as pautas identitárias ganharam muita atenção, não é verdade? Tem grande relevo. Agora, eu acho que é a mesma questão que se coloca. Como fazer para dar atenção às pautas identitárias sem abrir mão dos direitos universais? Bem, como, enfim, se livrar da metafísica sem cair no relativismo. Se livrar da fixidez da metafísica sem cair no relativismo. Muito bem, o que Nietzsche diria, se ele fosse instado a responder essa pergunta, ele diria: precisamos de critérios, precisamos de quadros referenciais. O relativismo deixa tudo muito, muito solto. No relativismo, tudo se equivale. Nietzsche é o pensador do critério e da hierarquia. Se nós pensarmos com Nietzsche, nós diremos: bom, não é bem assim. As interpretações, elas não se equivalem todas. Basta nós tomarmos, por exemplo, o 22 de Para Além de Bem e Mal, né? Enfim, há interpretações boas e interpretações ruins. Pensemos nas teorias de modo geral. Há teorias mais amplas, abrangentes, etc., que dão conta de um número maior de aspectos, e teorias mais limitadas, redutoras. Então, precisamos de critério, e o critério nos permite hierarquizar, o que nos permitirá também, por sua vez, né? O que nos permitirá também fazer melhor as nossas escolhas. Era o que eu teria a dizer. Não tenho como avançar mais do que isso. Carlota? Oi, professora, muito obrigada pela excelente palestra, foi muito esclarecedor. Bom, eu tenho uma questão sobre ceticismo, e é interessante a senhora, ainda agora, ao responder à última pergunta, mencionou que o Nietzsche era o pensador do critério. E para os céticos não há nada mais importante do que o critério de verdade. Porém, o Nietzsche, pelo menos apesar de uma certa leitura, da qual eu não estou muito a par, mas eu sei que existe, do Nietzsche como um cético, apesar dessa leitura, eu sei que o Nietzsche não é comumente interpretável como um cético. E me parece também, do pouco que eu sei do Nietzsche, que não é. Mas eu queria ouvir da senhora, que sabe infinitamente mais do que eu, queria que esclarecesse um pouco sobre isso, porque a senhora disse, ele é o pensador do critério, dos quadros de referência. Então, não é um critério, claro, um critério de verdade. Então, esse critério não é para aferir a verdade, é verdade. Mas, então, como é que o ceticismo poderia ser interpretado pelo Nietzsche, né? Em que categoria ele caberia? Ele inverteria a ordem das coisas e chamaria os próprios céticos de dogmáticos, ainda que, claro, num sentido diferente daquele que os céticos querem dizer por dogmático. Enfim, eu queria saber, não porque é que o Nietzsche não é cético, não é exatamente isso, mas como é que ele veria o cético, né? O que é um cético para o Nietzsche? Muitíssimo obrigada, Carlota. Isso me permitirá falar um pouco mais sobre a maneira pela qual Nietzsche compreende o dogmatismo, não é? Sim, Nietzsche cético? Sim, Nietzsche cético em relação às posições dogmáticas, sem sombra de dúvida. Nesse contexto, nós podemos dizer que há um procedimento cético no pensamento nietzschiano, um procedimento, eu diria, né? Um procedimento cético na medida em que ele vai contestar
justamente os filósofos dogmáticos. E os filósofos dogmáticos, enfim, não são apenas, eu gostaria de voltar a esse ponto, aqueles que buscam a verdade, mas são aqueles que colocam a verdade acima de tudo, são aqueles que estão imbuídos desta vontade de verdade, né? Uma vontade de verdade que se opõe, sem dúvida, ao próprio conceito de vontade de potência. Eu não vou entrar por aí, mas isso está lá no Zaratustra, com toda a clareza, na segunda parte do Zaratustra, no discurso intitulado Da Superação de Si. Há esta contraposição já nas primeiras linhas desse discurso, essa contraposição entre vontade de verdade e vontade de potência. Bem, a vontade de potência, a vida é um caso particular da vontade de potência. Eu vou me deter aqui um minutinho. A vida, na verdade, nos textos de Nietzsche, nós encontramos dois tipos de relação entre vida e vontade de potência. A vida é vontade de potência. A vida é um caso particular da vontade de potência. Então, vamos entender por que razão existem essas duas formulações, essas duas possíveis relações entre vida e vontade de potência. Se nós tomarmos as proposições de caráter cosmológico, eu acredito que há uma cosmologia em Nietzsche, né? Eu digo cosmologia, não digo metafísica, não digo ontologia, eu digo cosmologia como a dos pré-socráticos. Porque, na verdade, eu entendo que o empreendimento filosófico nietzschiano consiste, antes de mais nada, de uma retomada da filosofia pré-socrática. Então, nesse sentido, há uma cosmologia que tem como vontade de potência forças, o conceito de vontade de potência, a teoria das forças e a doutrina do eterno retorno do mesmo estão na base dessa cosmologia. Então, aí, a vontade de potência diz respeito a tudo aquilo que existe, diz respeito ao mundo, digamos assim, né? Então, neste caso, a vida é apenas um caso particular da vontade de potência. Mas se nós deixarmos de lado agora as preocupações cosmológicas de Nietzsche e nos voltarmos para a nossa humana condição, muito humana condição, aqui, no que diz respeito às investigações éticas, à conduta humana, então a vida ela passa a equivaler à vontade de potência. E o que é esta vida? Nietzsche vai definir com muita clareza, a noção de vida é definida com muita clareza no 259 do Para Além de Bem e Mal. Viver é, essencialmente, apropriação, exploração, incorporação do que é estranho e mais frágil, etc. E se nós formos agora, vamos acrescentar um texto, ou talvez dois, a este 259 do Para Além de Bem e Mal. Vamos para o Crepúsculo dos Ídolos, segundo capítulo, o Problema de Sócrates, parágrafo 2. Nietzsche vai dizer lá que é preciso estender completamente os dedos nessa direção e captar essa assombrosa finesse de que o valor da vida não pode ser avaliado. Então, a vida se torna o critério de avaliação das avaliações. A vida, enquanto vontade de potência, é o critério da avaliação das avaliações. Todas as proposições, sejam elas de caráter estético, político, enfim, teórico, por que não? Qualquer que seja o domínio, todas as avaliações, todas as proposições, tudo o que nós dissermos, todas as nossas afirmações ou negações, não importa, todas as proposições têm que ser submetidas a um critério. Elas têm de passar pelo crivo da vida. E o que significa isso? Isso significa nós nos perguntarmos se tal ideia, tal atitude, tal proposição contribui para a expansão da vida ou para a sua degeneração. Este é o critério que Nietzsche nos propõe.
Eu não sei se eu perdi algum aspecto da sua questão. Eu acho que não, né? Na verdade, um pouquinho, porque uma das minhas subquestões era o que seria um cético para o Nietzsche. É isso. É recusar toda tomada de posição que exclua o perspectivismo. Quer dizer, perdão. Sim, poderíamos dizer isso. Recusar toda tomada de posição que exclua o perspectivismo, porque daí você pode juntar por essa via o ceticismo e o dogmatismo. Porque, enfim, retomando uma forma de proceder muito nietzschiana, que é aquela: eu não posso eliminar um polo da oposição e manter o outro, eu sou obrigada a eliminar a oposição ela mesma. Então, nós vimos o procedimento cético do próprio Nietzsche, cético, tá? Agora, o ceticismo, que recusa toda e qualquer tomada de posição, será também alijado por Nietzsche. Porque, para Nietzsche, nós não devemos ter tomadas de posição que se considerem como unicamente válidas. Isto seria cair no dogmatismo. Por outro lado, eu não posso incorrer na paralisia de não adotar, de não tomar nenhuma posição. Mas é preciso que a posição que eu tome leve em conta o perspectivismo. Porque a perspectiva é a condição básica de toda a vida. Muito obrigada, Carlota. Obrigada, eu, professora. Professora, eu vou passar aqui para o chat e depois para o Jefferson, tá, Jefferson? Porque tem uma pergunta aqui do Klaus que acho que apareceu antes da sua mão. Então, é o Klaus que está perguntando, professora. Professora, muito obrigada pela excepcional palestra. Poderia falar um pouco mais sobre a expressão chinês de Königsberg? Obrigada, Klaus. Sim, há várias hipóteses a esse respeito, não é? São hipóteses, porque Nietzsche ele mesmo nunca se expressou claramente acerca do fato de ter adotado essa, ou de ter inventado essa expressão. Königsberg, nós sabemos que é o local, não é? Do próprio Kant, né? É onde Kant vivia. Agora, por que chinês? Então, há quem diga, e isso me parece interessante, é plausível, no meu entender, nós temos de contextualizarmos. Na época, nós estamos, no que diz respeito à história da arte, nós temos, nessa época, um apreço muito grande pelas chinoiseries, né? Que são certas obras de arte muito rebuscadas, cheias de elementos, etc. Se nós pensarmos, por exemplo, que na França, enfim, se visitarmos lá os palácios, os castelos franceses, as casas de colecionador. Vamos começar pelas casas de colecionador na França. Nós temos ambientes que estão inteiramente dedicados à chinoiserie, desde as gravuras que vão estar penduradas nas paredes, até todos aqueles vasos chineses, etc. Então, semelhante a um objeto dessa ordem, o pensamento kantiano seria também, por demais, rebuscado e sem uma utilidade muito clara. Então, pensaria em chinês de Königsberg um tanto nessa direção. Na verdade, aqui um dos comentadores que pensa a respeito, que escreve a respeito, é o Georges Morel. Mas, enfim, seria algo nessa direção. Algo muito... E teria um outro elemento, segundo o Georges Morel aqui, né? Os chineses seriam vistos como fracos, submissos e ressentidos. E a chinesice
seria vista como uma mediocrização, no entender de Nietzsche, evidentemente. Essa é uma das hipóteses possíveis. Nós teríamos outras hipóteses, a alusão à figura do mandarim, né? Assim como nós temos a ideia dos mandarins, que são os mandarins das instituições, né? Basta nós pensarmos, por exemplo, num excelente livro, me foge o nome do autor, Os Mandarins Alemães, mas, enfim, que diz respeito justamente às instituições alemãs dessa época e como Nietzsche se coloca em relação a elas. Mas talvez todos esses elementos estejam aí presentes nessa expressão chinesa de Königsberg. Também o indivíduo que recorre a sutilezas em excesso, que está perto, portanto, próximo dessa chinoiserie, de uma complicação inútil e extravagante. Mas, infelizmente, Nietzsche não nos deixou nenhuma indicação da razão pela qual ele escolheu essa expressão, ele inventou essa expressão, e não nos deu não nos deixou nenhuma indicação, nem nos textos, nem nas anotações póstumas, nem na correspondência. Você sabe que nós, estudiosos de Nietzsche, nós temos agora um instrumento de trabalho excelente, né? Que é a Nietzsche Source. Se escrevermos nietzschesource.org, eu deixo com vocês, porque é realmente inestimável a contribuição que a Nietzsche Source dá para os estudiosos de Nietzsche. Vocês vão entrar num site gratuito e lá basta vocês buscarem uma palavra, em alemão, evidentemente, que vocês vão encontrar todas as ocorrências desse termo, tanto na obra publicada, quanto na obra póstuma, quanto na correspondência de Nietzsche. Por isso eu posso dizer a vocês com bastante segurança que Chinês de Königsberg não temos nenhuma indicação das razões pelas quais Nietzsche teria inventado essa expressão para se referir a Kant. Jefferson, por favor. Professora, obrigado aí, né, mais uma vez pela clara, sofisticada e exposição, né? Eu vou fazer uma pergunta sobre um autor que a senhora não citou, associando com o Nietzsche. Eu sou especialista em Schopenhauer e seria meio impossível para mim não perguntar isso que eu vou perguntar agora, porque eu estou falando com uma das maiores especialistas de Nietzsche, né, do nosso tempo presente. Então eu preciso perguntar isso, né? Quer dizer, na exposição da senhora, me pareceu claro que Nietzsche nem é um moderno, né? Porque a fixidez na busca da verdade, né, não é um horizonte dele, tampouco é um pós-moderno no sentido do relativismo. Schopenhauer é um autor que sabemos, né, é um autor que dispara, digamos assim, o interesse de Nietzsche pela filosofia de uma forma mais decisiva, e Schopenhauer promove um enfraquecimento da razão, do papel da razão na modernidade, né? E aí eu pergunto, essa pergunta que já foi colocada tantas vezes em tantos lugares, mas eu pergunto diretamente para a senhora, qual é o papel que você enxerga, né, de Schopenhauer na constituição do pensamento nietzschiano, neste sentido de uma, digamos assim, de um enfraquecimento da razão no sentido moderno, digamos, né? No sentido fechado, dogmático, moderno. Essa é a minha pergunta. Obrigado, professor. Muitíssimo obrigada, Jefferson, pela sua pergunta também, pelo seu convite, enfim, igualmente aos colegas da PUC por essa oportunidade. Enfim, mas eu não sou especialista em Schopenhauer, isto eu também já deixo claro. E para mim é sempre um prazer muito grande conversar com um especialista em Schopenhauer. Enfim, mas em relação a este ponto, é claro, nós poderíamos nos estender na conversa e falar um tanto da importância
da filosofia de Schopenhauer, no primeiro Nietzsche, no Nascimento da Tragédia, nos textos acerca da tragédia, etc. Enfim, nós estamos falando aí dos textos de 69 até 74, por aí. Em 76, quando Nietzsche escreve a terceira consideração extemporânea, Schopenhauer como educador, eu já sinto naquele texto um certo sabor de despedida, né? Ele está já se distanciando um tanto de Schopenhauer. É claro que mais para adiante, no S. Homo, Nietzsche vai dizer que Wagner e Schopenhauer, onde se lê Wagner e Schopenhauer, a terceira consideração, eu estou me estendendo muito, mas é que muita coisa vem à cabeça e eu acabo por falar, né? Enfim, me perdoe, mas eu vou chegar ao ponto. Enfim, então, na terceira consideração extemporânea, Schopenhauer como educador, e a quarta consideração extemporânea, Richard Wagner e Bayreuth, enfim, essas duas, que são as duas últimas considerações extemporâneas, na verdade, já tem um certo sabor de despedida. A gente já está se distanciando dos referenciais dos seus primeiros textos, aqueles que ele tomou como referência, que foram a filosofia de Schopenhauer e o romantismo de Wagner, né? E mais para adiante, lá no S. Homo, em 1888, um dos seus últimos textos, Nietzsche dirá: onde se lê Schopenhauer e Wagner, leia-se Nietzsche. Bem, um certo exagero da parte dele, mas, de toda maneira, o que importa aqui para nós é que Schopenhauer ele continua subrepticiamente presente, no meu entender, na filosofia Nietzsche, com convergências e divergências. Para nós voltarmos a um texto que eu já mencionei aqui, que foi o discurso intitulado Da Superação de Si, da segunda parte de Assim Falava Zaratustra, Nietzsche lá vai se opor ao querer viver schopenhaueriano. Mas, no que diz respeito à sua questão mais diretamente a ela, sim, eu acho que, em Nietzsche, eu diria que a razão. Claro, nós não temos faculdades do espírito em Nietzsche, né? Não temos faculdades do espírito, mesmo porque não há espírito. Ele vai dizer, num determinado momento, que o espírito é um estômago. Enfim, há uma naturalização constante, não é, do ser humano. Bem, então, se nós fôssemos falar de razão, nós diríamos que a razão é um impulso. E nós estamos aqui, não é? Nós temos o ser humano é uma configuração fisiopsicológica. E é uma espécie animal como qualquer outra. Então, nesse sentido, nessa direção, nós podemos ver, talvez, já um trabalho prévio feito pelo próprio Schopenhauer, né? Para que Nietzsche pudesse desembocar aí onde desembocou. Era o que eu teria a lhe dizer. Mais uma vez, eu agradeço a sua pergunta, e eu pergunto agora a Clara quanto tempo mais nós temos. Professora, em geral a gente faz até às 16, mas se a senhora precisa sair antes, precisa sair antes, tem mais perguntas aqui no chat. Sim, nós podemos ficar juntos mais uns 10 minutos. Mais uns 10 Se estiver minutos? bem para vocês, porque, sim, eu teria um outro compromisso na sequência. Em geral, 1h30, por essa razão, eu me antecipei, eu nem perguntei a vocês, me perguntei, mas sim, podemos ficar até umas 15 para as 4, talvez. Claro, então, vamos fazer o seguinte, então, eu vou seguindo a ordem aqui, aí quando der, qual horário que seria bom para a senhora? Umas 15 para as 4? Por favor, se fosse possível, 10 para as Claro, 4. claro. Claro. Tá bem? Então, eu vou passar aqui para a pergunta do João. Eu gostaria de agradecer à professora pela excelente palestra e aos colegas do NUPEM pela belíssima realização. Eu gostaria também de fazer a seguinte pergunta. Professora, por que os autores escolhidos foram Foucault, Heidegger e Habermas? Qual a relação do pensamento deles com o chamado pensamento pós-moderno? Esse pensamento é necessariamente relativista? Muito obrigada desde já. Obrigada, João, pela sua questão. Na verdade, eu vou ser um pouco mais sucinta também nas minhas respostas, eu tenho me alongado muito. Não, eu não associei em momento algum, até onde eu percebo, Habermas, Foucault e Heidegger ao pensamento pós-moderno. Não.
Na verdade, por que esses autores? Bom, porque, na verdade, são autores de peso, os três, que escreveram sobre Nietzsche. Não é? E me parecia importante ver de que maneira esses filósofos lidaram com a filosofia de Nietzsche. Eu não queria lidar com... Poderia trazer posições de comentadores, seria, evidentemente, um outro tipo de trabalho. Mas aqui, enfim, eu queria ver mais de perto de que maneira esses três filósofos haviam lidado com o pensamento nietzschiano. Agora, em relação ao pensamento pós-moderno, que é um pensamento, eu acho que ele começa a ganhar uma formulação mais clara em 1979, com o texto do Lyotard, La Condition Postmoderne, né? É a partir daí que ganha uma formulação mais clara, algo que já vinha sendo gestado. O que eu disse é que nós precisamos de um critério, e talvez a interpretação ou a leitura que Foucault faz de Nietzsche é uma leitura tal que deixa uma brecha para que o relativismo insidiosamente entre na filosofia nietzschiana. E por quê? Porque Foucault, tanto na comunicação de 64, quanto no texto em homenagem a Hippolyte, não menciona em momento algum o critério. Fala das interpretações, das avaliações, mas é como se elas se equivalessem. Obrigada, João. Professora, então temos, na verdade, só mais uma questão? Podemos encerrar com essa última questão? Pode ser, ou a senhora prefere já encerrar por agora? Não, temos tempo, Clara, por favor, não precipite, não. Dê a Acho que se deixar o palavra, pessoal ficar perguntando aqui. dê a palavra a quem já fez perguntas, por favor. Não, Daniel, eu vou encerrar só com essa última questão do Matheus aqui, tá bom? Porque como a professora tem que ir, a do Matheus já estava aqui há um tempinho. Boa tarde, professora. Se as pessoas verdadeiramente colocassem as suas aspirações em jogo, assim como na Revolução Francesa, e lutassem pelo direito à vida, segurança e à saúde, as coisas definitivamente poderiam ser diferentes. Sendo assim, cada pessoa, cada super-homem compartilharia de vontades gerais e individuais. Diferenças entre os desejos existiriam, é claro, assim como muitas similaridades. Então, por que não criar uma sociedade que se iniciasse através de um ponto de partida comum e que se diferencia-se entre si, respeitando todas as línguas e todas as interpretações, sem violar os direitos comuns individuais? Nietzsche negou a criação de uma ética universal? Ou apenas negou que os fracos, pessoas que determinam o que os indivíduos deveriam ou não fazer, a abdicação dos prazeres, a submissão, deveriam estar no controle? Ficou claro, professora, que foi um pouco longo? Sim, perfeitamente, Clara. Muitíssimo obrigada, Matheus. São múltiplas questões, né? Enfim, então eu vou me deter em alguns dos pontos que você trouxe. Eu vou me deter em 4 pontos, Matheus. Me perdoem, eu realmente... Há dias em que eu sou muito prolixa mesmo. Bem, comecemos com o super-homem. Na verdade, o termo Übermensch, ele não deveria ser traduzido por super-homem. Começa por aí. Não deveria ser traduzido por super-homem porque isso nos levaria imediatamente para a apropriação do nacionalsocialismo, a apropriação que o nazismo fez de Nietzsche, entendendo que em Nietzsche haveria lá a exortação do aparecimento de uma raça ariana, etc. Bem, o Rubens Rodrigues Torres Filho traduz por além do homem. E o além aí pensado no mesmo sentido, Übermensch, como Übertragen, Überqueren, enfim, no sentido horizontal. Você tem de atravessar uma ponte, você tem de ir a um ponto que está além, mas nesse sentido isso não tem nada a ver com o mundo suprassensível, com o além e tudo mais. Agora, mais recentemente, em outras línguas, tanto no inglês quanto no
no francês, estou pensando sobretudo no francês, na verdade, eu falei do inglês, mas não me vem à cabeça no momento. O termo que está sendo utilizado para traduzir Übermensch é surhumain e não surhomme. E me parece muito mais apropriado. É um sobre-humano. E sobre-humano por que razão? Porque eu entendo que o Übermensch não diz respeito a seres humanos específicos. Não diz respeito a homens ou mulheres ou o que quer que seja. Mas diz respeito a uma nova concepção de humanidade. Que concepção de humanidade seria essa? Com o cristianismo, o ser humano é visto como uma criatura em relação a um criador. Não é? Voltemos lá ao procedimento usual em Nietzsche. Se eu suprimir o criador, eu tenho de suprimir necessariamente esta concepção de ser humano como criatura. E Nietzsche vai substituir essa concepção de humanidade, o ser humano como criatura em relação a um criador, por outra concepção. É o ser humano como criador de valores e criador, portanto, de si mesmo. Então, este é um primeiro ponto. Eu aproveito para abrir um parênteses aqui e trazer uma outra questão, Mateus, relativa a essa dos super-homens e tal. Recentemente, agora muitíssimo recente, apareceu na França um livro intitulado Les surhommes et les sous-hommes, os super-homens e os sub-homens, de um autor jovem chamado Rochedy. Acho que é esse, Rochedy. Eu tenho isso muito presente no meu espírito, porque ontem eu dei uma entrevista para uma revista francesa e eu falei longamente a respeito desse livro. E há um equívoco aí também, porque não há super-homens, né? E, na verdade, este autor francês vai falar disso porque ele está preocupado com a questão identitária, não só do feminismo, mas do masculinismo, que é algo que está aí em voga e crescendo muito. Bem, e o que eu dizia é que Nietzsche não seria a favor do masculinismo, porque não dá para suprimir um dos polos da Les surhommes et les sous-hommes. Este é o título do livro. Estão me perguntando aqui. Les surhommes, no plural, e les sous-hommes. Os super-homens e os sub-homens, do Rochedy, com Y no final. Rochedy, como se escreve, mas com Y no final. Bom, muito bem. Então, isto em relação ao super-homem. Em relação à sociedade, como seria a sociedade ideal? Nietzsche deixa claro isso no Anticristo. A sociedade ideal para Nietzsche não estaria muito longe da República de Platão. Teríamos castas, sim, teríamos castas. Ou grupos sociais, se você preferir, né? Os reis filósofos, aqueles que se distinguem pela sua força física, e a grande massa, que são os medíocres, no entender de Nietzsche, que não servem para grande coisa. Essa seria a sociedade ideal. Eu aproveito e trago um terceiro ponto. Me pareceu muito interessante, Mateus, o que você disse, em termos de sociedade, sem dúvida. Eu acho que haveria aí, enfim, alguns traços do Platão, na medida em que cada um poderia contribuir para o todo com as suas competências e os seus talentos, etc. E no caso de Platão é muito interessante também, porque não há uma grande diferenciação entre homens e mulheres, né? Tanto homens quanto mulheres poderiam contribuir com as suas competências para a sociedade. Bem, mas, na verdade, nessa sociedade ideal, não poderia haver para Nietzsche, isso em Platão, mas em Nietzsche não. Em Nietzsche há uma distinção entre homens e mulheres, sem sombra de dúvida. A mulher, ela sempre desempenha um papel secundário, muito secundário. Nietzsche tem uma concepção extremamente tradicional das relações entre homens e mulheres.
No entender de Nietzsche, e aqui eu posso dar até as referências, porque o meu último livro acabou de sair agora na Itália sobre emancipação feminina, Nietzsche e emancipação feminina, enfim, é uma análise de uma sequência de parágrafos que vocês encontram lá, do 230 ao 239, em Para Além de Bem e Mal. E vocês podem juntar isso com mais algumas outras passagens, por exemplo, até no Assim Falava Zaratustra, já da, da sobre o casamento, sobre a criança, na primeira parte de Assim Falava Zaratustra. E a ideia que Nietzsche faz, a ideia que ele tem é a seguinte: as mulheres elas devem acompanhar os maridos e cuidar dos filhos. O lar é o seu domínio de atuação. E elas devem procurar gerar corpos robustos em que predomine o caráter do pai, do homem. Então é isto. Enfim, e Nietzsche radicaliza a sua posição. Ele vai longe. Ele diz que, na verdade, a emancipação feminina, que já está nascente naquela época, né? Nós estamos na segunda metade do século XIX, enfim, nós temos lá o movimento das sufragetes, etc. e tal, temos tudo isso. Enfim, emancipação feminina é algo que deve ser combatido a todo custo. E as mulheres que mais intrigam Nietzsche são as mulheres autoras, são aquelas que escrevem sobre filosofia e política. É isso. Porque esses são domínios que deveriam ser reservados unicamente aos homens. As mulheres não poderiam ousar escrever sobre filosofia e política. Foi interessante eu fazer esse trabalho, gostei de trabalhar sobre Nietzsche e as mulheres. Me dizia respeito muito diretamente. Mas vamos lá. Então, não dá para nós usarmos os óculos do marxismo para lermos o pensamento nietzschiano. Nietzsche é o pensador da hierarquia. E Nietzsche vai combater frontalmente a ideia de igualdade. Em várias frentes, várias frentes. A igualdade dos cidadãos perante a lei, a igualdade dos seres humanos perante Deus, enfim, a própria ideia de conceito como sendo uma palavra que vem a ser uma designação uniforme para múltiplos fenômenos, enfim. Então, não dá para nós introduzirmos esse viés no pensamento nietzschiano. Nietzsche não é um pensador, ele não tem uma teoria política. Ele tem, sim, várias observações sobre o poder, a relação do indivíduo e o Estado, o sufrágio universal, os exércitos nacionais, etc., mas uma teoria política nós não encontramos em Nietzsche, porque tudo é submetido à crítica dos valores. Tudo é visto do ponto de vista axiológico, como a gente falou há pouco, quando trouxe a vida como critério de avaliação das avaliações. E uma ética universal, não. Também não temos. Não temos porque Nietzsche vai privilegiar sempre as singularidades, as exceções. Ele vai falar dos grandes homens, por exemplo. Então, num determinado momento, num fragmento póstumo, nós vamos encontrar algo mais ou menos assim. Se o repouso for a sua maior conquista, então repouse. Se o trabalho for a sua maior aspiração, então trabalhe. E daí por diante. Ou seja, nós não temos uma ética universal e nós não temos, menos ainda, uma moral universal. Mas talvez nós pudéssemos ter, e com isso eu vou encerrar, porque nós já estamos aqui indo adiante, vamos chegar praticamente ao horário previsto, mas tudo bem. Mas nós podemos dizer que há uma indicação ética, uma indicação para o comportamento humano. E essa indicação nós encontramos na noção de amor fati. Eu gosto de terminar as minhas falas com essa noção, que ela me parece ser muito inspiradora, enfim,
Há muita coisa em Nietzsche que não é absolutamente inspiradora, mas a noção de amor fati, sim. A amor fati é uma expressão latina que significa amor ao destino. Nós temos de nos entender sobre a palavra destino. A palavra destino aqui é amor ao fatum, né? A palavra destino aqui não tem nada a ver com os desígnios divinos. Deus escreve certo por linhas tortas. Não. Há uma outra concepção de destino. Há uma passagem do Zaratustra, em que os animais de Zaratustra, a águia e a serpente, dizem a Zaratustra: você é um dos nós, você é o nó das causas do seu destino. Sim, porque nós todos, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, enfim, pela nossa forma de agir, pensar e sentir, nós, de uma certa maneira, moldamos o nosso destino. Se vocês quiserem, para trazer uma ilustração, vamos pensar de um ponto de vista holístico. Qualquer gesto que eu faça interfere no todo. Então, amor ao destino é uma aceitação incondicional do que ocorre. Isso não significa resignação nem submissão passiva, porque eu sou ator, né? Também. Eu faço parte disto que me ocorre. Eu contribuo para que isso me ocorra. Então, é a aceitação incondicional de tudo aquilo que a vida nos proporciona, sem exceção, sem exclusão, tudo. Tanto o que há de mais alegre e exuberante, quanto o que há de mais terrível e doloroso. Era o que eu tinha a dizer a vocês. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela oportunidade, por estar com vocês, por esse início de tarde que me deu tanta satisfação. Muito obrigada. Obrigada, inclusive, pela oportunidade de encerrar esse ciclo de conferências. E desejo a cada um de vocês sucesso em todos os seus empreendimentos acadêmicos, profissionais e pessoais. Professora, somos nós que agradecemos pela belíssima palestra, pela generosidade em responder todas as questões e por ter ficado ainda mais esses minutinhos além do seu tempo. Mas eu vou encerrar agora para não tomar mais o tempo da senhora e agradeço também a vocês que estiveram aqui assistindo conosco essa belíssima palestra nessa tarde que foi, enfim, acho que eu digo para todos do NUPEM que somos exultantes de poder fechar nosso ciclo de palestras com a professora Scarlett Martel. Então, pessoal, boa tarde e bom final de semana. Boa tarde, professora.